Salve, galera! E aí? Tudo bem? Como é que vocês estão aí, meus caros alunos do primeirão? De boa? Tranquilos? Bom, então eu espero primeiro que esse vídeo possa encontrar aí essa aula, né? Possa encontrar aí todo mundo bem, tá? E nesse caso específico, nós daremos aí início ao volume 3 do nosso material de Sociologia hoje, tá? Então, capítulo 3, volume 3. O capítulo eu não consigo terminar, então eu divido o capítulo, como vocês sabem, é um capítulo a cada 2 aulas, então eu estou procurando manter essa dinâmica. Então, se você pegar aí a apostila, você vai ver que eu fui até a metade do capítulo. Aí, quando vocês estiverem em Sociologia de novo, na outra semana, eu termino essa parte e aí a gente continua, tá bom? E eu deixei algumas tarefas aí para vocês fazerem, todas elas da apostila. Não vamos mexer em CA por enquanto, tá? Vamos ficar na apostila. Então, eu peguei a página 4, 6, 7, 8, 9 e 12. Façam da apostila. E quando vocês retornarem para cá, a gente observa e corrige tudo isso, certo? Bom, então vamos lá. Seguinte. Então, esse capítulo 3 aqui, ele vai começar a falar sobre os processos de socialização, tá? Que é isso que eu vou discutir com vocês aqui nessa aula de hoje. Então, um assunto, por sinal, de fundamental importância aqui para a sociologia. E nesse sentido, seria mais ou menos assim. Olha só. A vida em sociedade, ela pressupõe que o indivíduo ele vai gradativamente incorporando hábitos, o indivíduo ele vai incorporando costumes, ele vai incorporando algumas tradições. Só que essa incorporação, ela ocorre ao longo da sua vida. E ela começa a partir do momento que você nasce. Então, nesse sentido, quando a gente fala em socialização, a socialização ela é sempre um processo, porque você nasce, você vai assimilando algumas coisas, hábitos, padrões, comportamentos, dilemas morais com a sua família, aí você vai para outras instituições, escola, amizades, religião, política, universidade, casamento, ou seja, você de modo geral, a partir do momento que você nasce, você vai entrar no que a gente chama de processo de socialização. Do ponto de vista sociológico, o processo de socialização, ele pressupõe que você vai aprender algumas coisas ao longo da sua existência. Porque a gente assimila valores que o entorno nos traz. E nesse sentido, quando eu falo de processo de socialização, ele é fundamental para o sujeito, porque esse mesmo sujeito, ele vai incorporar práticas e costumes do seu grupo social. E por isso que o processo de socialização, ele é importante, tá? E nesse caso em específico, a partir do momento que esse processo de socialização ocorre, o indivíduo, ele vai internalizando regras para que você possa pertencer a um determinado grupo. Tá? Então vamos pegar um exemplo bem simples, bem tranquilo, para vocês perceberem como acontece esse processo de socialização, no qual, repito, você incorpora as regras, tá? Para que a convivência do grupo que você vive, ela gira em torno daquelas regras. Então vamos parar para pensar o seguinte, quando você nasce, a partir do momento que você nasce, inicia-se o seu processo de socialização, tá? Apesar de que nos primeiros meses de vida, a criança, ela está muito focada numa questão instintiva. Ou seja, se ela está com fome, ela chora. Se ela está com dor, ela chora. Mas, de modo geral, ela percebe que o choro é o suficiente para alguém cuidar dela, de modo que ela consiga diminuir aquilo que aflige ela. Pode ser a fome, pode ser a dor, tá? Só que conforme essa criança cresce, ela vai se deparar com algumas coisas. Por exemplo, quem nunca, de vocês, pensou assim, ah não,
hoje eu vou querer ficar acordado até mais tarde, tá? Hoje eu vou querer dormir 2 horas da manhã. Aí chega teu pai e tua mãe e fala 10 horas e fala, vai dormir. Aí você olha e fala, pô, mas por quê? Aí seu pai e tua mãe, de forma muito coerente, vai dizer, ó, amanhã você tem aula, amanhã você tem um compromisso, você tem que estar bem, você tem que estar descansado. Quer dizer, em que pese que você queira dormir até mais tarde, vai chegar alguém para você e vai dizer o seguinte, olha, vai dormir. Então, você está incorporando ou internalizando uma regra, tá? E por isso que, de um ponto de vista sociológico, a família é tão importante. Porque a primeira instituição social que o indivíduo entra é a família, tá? E nesse caso, é a família que vai passar essas coisas. Um outro exemplo, quem nunca quis almoçar mais tarde, quem nunca não quis almoçar num determinado dia, só que aí, tua mãe vai chegar e vai dizer o seguinte, você vai almoçar agora. É uma regra, é agora. Entendeu? Então percebam que nesse caso em específico, você incorpora essa regra para pertencer a um determinado grupo social, tá? É a mesma coisa quando vocês chegaram aqui na escola, né? Eu não dava aula para vocês no ensino fundamental, tive contato com vocês no ensino médio. O que eu cheguei e disse? Ó, não gosto de conversa em sala, sem brincadeira, o conteúdo é complicado, vocês não têm base de sociologia do ensino fundamental, porque não é passado, entendeu? Ó, eu sou um cara meio chato, percebam? O que eu queria que você assimilasse? Regra, tá? Porque, de modo geral, a gente tem que internalizar essas regras para pertencer a um grupo. A forma como eu me comporto nessa escola, ela é diferente da que eu me comporto em outras, porque cada instituição tem uma regra. O que o indivíduo ele tem que ser capaz? Ele tem que ser capaz de assimilar essas regras, tá? Então é por isso que é tão importante a gente internalizar essas regras sociais para pertencer a um determinado grupo social. É isso que eu estou colocando, tá? E vocês vão perceber que as instituições, elas funcionam de forma diferente, tá? Se você trabalha numa empresa XYZ, essas empresas têm comportamentos diferentes. E você que tem que internalizar as regras, entendeu? É você. Por isso que é tão importante esses processos de socialização, certo? Bom, é aí que entra, já que eu estou falando de processo de socialização, a internalização das regras, é aqui que entra então as instituições sociais. Quando eu falo de instituições sociais, eu estou dizendo que as instituições, elas vão trazer para nós modelos, elas vão trazer para nós referências de comportamento, ou de comportamentos, né? E nesses casos, essas instituições, elas vão colocando a nós o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Eu já citei o caso da família, eu dei alguns exemplos, mas eu vou explorar isso um pouco melhor. A escola, ela te dá um monte de regra, tá? Porque, na verdade, a escola, ela reproduz uma parte da cobrança que a vida em sociedade vai te pedir. Então, por exemplo, na escola você tem que entrar no horário, entendeu? Na escola você tem que ter bom desempenho. Na escola você não pode faltar. Por quê? Na sociedade, a vida em sociedade, você vai ter que cumprir o horário, você vai ter que ter bom desempenho e você não vai poder faltar a hora que você quiser. Percebam? Então, nesse caso, depois que é passada a família, vem a escola, tá? Só que tem outras instituições. A própria amizade, seus amigos. Seus amigos, eles têm um padrão moral que destoa do que a família traz. Porque é um outro tipo de instituição. E em determinados momentos, é claro que isso entra em atrito ou em contradição. Mas, de qualquer modo, você tem, então, a amizade, que eu não coloquei aqui, mas poderia colocar, né? A religião, independente de qual religião você professa, né? Ó, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Beleza? A política, tá? Ou a participação política, que é uma outra instituição. Então, percebam,
Ao longo da vida, você vai passando por várias dessas instituições. E são elas que vão influenciando o teu comportamento e são elas que vão influenciando a tua visão de mundo, certo? E nesse sentido, é óbvio que, de um ponto de vista institucional, a sociedade, ela muda. Ela muda por quê? Porque o indivíduo muda. E essas instituições também, tá? Só que tem uma bagagem cultural disso que você leva com você, tá? Então, nesse caso em específico, você vai se socializando com instituições diferentes. É isso que eu estou colocando, tá? Então, ao longo da sua vida, você vai passar por várias instituições, certo? Bom, aí o que acontece? O Durkheim, ele destaca bastante o papel da família. Isso é típico do Durkheim. Então, nesse sentido, se você pega o Durkheim, eu já trabalhei com vocês, né? Ele é um autor conhecido de vocês aí. E o Durkheim trabalha bastante com o papel da educação, tá? Então, segundo Durkheim, é a educação que permite com que o indivíduo assimile normas, formas de pensar, comportamentos, formas de agir. E, nesse sentido, essa educação para o Durkheim, ela está muito presente tanto na família, quanto na escola, quanto em outras instituições. Então, é fundamental que o indivíduo, ao longo do seu processo formativo, ele tenha contato com essas instituições que vão dizer a ele o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E aí que entra o papel da educação. Então, no modelo do Durkheim, a educação tem um papel fundamental no processo de socialização do indivíduo. Beleza? Bom, só que assim, o Durkheim, ele trabalha com dois tipos de socialização. Ele trabalha com a socialização primária, que você está vendo aqui que eu deixei, e ele trabalha com outros tipos de socialização, como a socialização secundária, que daí eu vou deixar para uma outra oportunidade, certo? Então, olha só, o que o Durkheim chama de socialização primária? Segundo Durkheim, a socialização primária é a família. E guardem uma regra simples, mas que ajuda pra caramba quando vocês estiverem aí prestando as provas. O indivíduo, se você olhar, ele passa por várias instituições. Só que a socialização primária é a família. Professor, tem outra socialização primária? Não. Amizade, religião, política, relacionamentos, mídia, tudo isso é secundário. Então, o que você tem que guardar para o Durkheim? Que a família é socialização primária. Professor, tem outra? Não. Aqui não é família, portanto, é secundária, certo? A família, então, introduz a criança no meio social. A família, ela vai colocar e vai dizer, filho, coma de tal jeito. Filho ou filha, se alimente de tal modo. Então, a família, ela vai trazer para esse indivíduo um comportamento de etiqueta de como ele deve viver em sociedade. Filho, não fale palavrão. Filho, respeite os mais velhos. Filho ou filha, tá? Respeite os mais velhos. Percebam? Então, a família, a formação ou a socialização familiar, ela é fundamental no processo do indivíduo, porque é ela que vai te trazer a estrutura básica. Alimentar, a estrutura para você andar, a estrutura para você dormir, etc. Que é o que eu falei, é dormir em horário regular, tá? A família geralmente estimula a criança a andar, né? Quando você está engatinhando, aí você pega, levanta, você começa a dar os primeiros passinhos, mas isso tem a ver também com estímulo, e é importante que a criança seja estimulada, né? Porque quanto mais estimulada, mais ela desenvolve seu sistema neural. A alimentação é importantíssima, né? Uma alimentação bacana, uma alimentação regrada, né? Assim, é legal comer pizza, mas você não pode comer todo dia. É legal comer lanche, mas você não pode comer todo dia, entendeu? Refrigerante é gostoso, mas não é aconselhável você tomar todo dia. Percebam? Chocolate, é legal comer chocolate? É ótimo, né? Mas assim, todo dia, toda hora também não dá. Então, quem dá esses primeiros passos é a família, tá? E aí, nesse caso, o que é fundamental é que, assim, cada família tem a forma de criar o filho.
Entendeu? Então, assim, vocês são uma sala numerosa, vocês estão mais de 50 alunos. A formação de vocês familiar é diferente, porque cada um pensa de forma diferente, tá? O que é um comportamento para um, ou um padrão moral, às vezes não é para outro, e a gente respeita. O que é importante é a interação, tá vendo? É a interação entre pais e filhos, porque é isso que permite o desenvolvimento do indivíduo. Então, para finalizar, eu vou pegar um caso bem simples para vocês. Por exemplo, todo mundo aqui, quando era criança, brincou com relação a, por exemplo, assim, o que eu vou ser quando crescer? Geralmente, a criança, quando ela brinca, ela refaz, na verdade, ou ela imita aquilo que os pais fazem. Então, por exemplo, para quem tem pais aí médicos, eu brinquei um dia que eu era médico. Para quem tem pais professores, eu brinquei que um dia eu estava dando aula. Para quem tem pais, por exemplo, enfermeiros ou enfermeiras aí, eu brinquei um dia que eu era enfermeira. Para pais que são policiais, já com certeza você já brincou como polícia, percebam? Então o que importa é essa interação, tá? Em determinados momentos, inclusive, isso ajuda a pessoa a seguir uma carreira. É óbvio que, de modo geral, isso tudo tem que ser negociado. Não é porque o teu pai escolheu alguma coisa, tem uma profissão e um trabalho, que você necessariamente vai fazer aquela coisa. Só que o que importa, de um ponto de vista sociológico, é a interação. Até porque a escolha da profissão, ela está muito relacionada com aquilo que a família quer. E isso tem que ser respeitado. Mas que, com certeza, você brincou quando você era criança, imitando seu pai e sua mãe, é claro que você fez. E isso, por Durkheim, é socialização primária. Tá? Um outro exemplo. Geralmente, meninos brincam muito de carrinho, meninos brincam jogando bola, meninos expõem a forma física, as meninas brincam mais de boneca, brincam mais, por exemplo, com cozinha e coisas do tipo, tá? Isso tudo é forma de socialização. Então, para o Durkheim, a socialização primária é só família, guardem isso, tá? Isso aqui, por exemplo, que eu estou comentando com vocês, caiu no vestibular da UniOeste no ano passado, tá? Socialização primária. E nesse sentido, o que importa para o Durkheim é que a família traz uma estrutura básica para o sujeito e, consequentemente, eu tenho a interação que é fundamental para os indivíduos, certo? Então, gente, da minha parte era isso aí. Eu continuo essa aula na próxima semana com socialização secundária, tá? E aí a gente vai desenvolvendo com vocês esse capítulo 3 que tem outros temas. Mas guardem, socialização primária é a família. A socialização secundária, que é o resto, a gente vê nas próximas semanas. Então, da minha parte era isso. Obrigado, valeu, paz e bem, tudo de bom. Tchau, tchau.